Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um livro que é o livro de Efésios, né? Nós comentamos anteriormente sobre o livro de Gálatas e hoje nós vamos falar sobre o livro de Efésios, um livro bíblico que nos dá um direcionamento sobre assuntos relacionados a questões morais, a questões de fé, enfim, a questões muito interessantes para a vida de qualquer cristão, né? Qualquer pessoa que realmente tema a Deus e que queira aperfeiçoar a sua vida de oração e de fé, né? Então vamos falar sobre o livro de Efésios. Bom, nós vamos ver o seguinte. A unidade da fé. Assim vos rogo eu, que andeis como convém a vocação com que haveis sido chamado, com toda humildade e mansidão, com paciência, sofrendo-vos uns aos outros em caridade, trabalhando cuidadosamente por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sendo um mesmo corpo e um mesmo Espírito, como fostes chamados, em uma esperança da vossa vocação. Assim como não há senão um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos e governa todas as coisas e reside em todos nós. Ora, a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E quanto a dizer subiu, por isto é, senão porque também antes havia descido aos lugares mais baixos da terra, aquele que desceu, esse mesmo e também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a estado de varão perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo. Então, nós devemos, segundo essa noção da fé em Cristo, a fé em Deus, nós devemos viver conforme a vontade dele, né? Com capacidade de nos humilhar, com humildade, com mansidão, buscando sempre o caminho da paz, o caminho da verdade, o caminho da caridade, porque só quando nós realmente nos colocamos, né, no serviço de Deus, segundo a sua vontade, é que nós vamos andar segundo o Espírito, né? Porque o cristão, ele tem que viver de acordo com o Espírito, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Porque realmente, só quando nós realmente sabemos nos despojar do homem velho, só quando nós sabemos realmente nos abster de tudo que é mal, de toda a ira, né? De tudo que é maldade, de todas as palavras tolas, de todas as obras más, toda amargura, indignação, blasfêmia, toda malícia, tudo isso deve ser desterrado do nosso meio. Nós devemos, como homens novos, nos revestirmos do Espírito para que nós sejamos pessoas benignas, pessoas que vivam segundo a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito. Então a gente precisa nos livrar desse homem velho que vivia de acordo com os prazeres do mundo, né, os prazeres da vida presente, e essas pessoas, elas estavam, né, antigamente, o homem velho estava vivendo dessa maneira, dando lugar ao diabo através da ira, através da amargura, através de palavras tolas, através da malícia, através do pecado, da impureza, tudo isso dava vazão ao diabo. Então o homem novo, o homem que é justificado em Cristo, ele está livre disso, né? Ele está livre disso e está com a vida renovada pelo Espírito, porque ele não é mais ele que vive, e sim o Espírito que vive nele. É isso que é interessante o cristão aprender a viver. Isso você só consegue de que maneira? Você consegue tendo uma vida de oração, uma vida pautada na verdade, na justiça, uma vida voltada para Deus. Se for por você mesmo, você não vai conseguir, né? O homem é fraco e ele não consegue, ele só consegue quando ele se volta para Deus. Isso que todo cristão deve entender, que por ele mesmo ele não vai conseguir vencer o homem velho, ele precisa se revestir da couraça da justiça. Conselhos morais. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai em caridade, assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós outros como oferenda hóstia a Deus em odor de suavidade. Portanto, a prostituição e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos.
nem em palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices que são impertinentes, mas antes ações de graças, porque a vez de saber entender que nenhum devasso, ou imundo, ou avaro, o que é cultor de ídolos, não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos seduza com discursos vãos, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da incredulidade. Não querais logo nada com eles, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois a luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, em justiça e em verdade, aprovando que é agradável a Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, pelo contrário, condenai-as. Porque as coisas que eles fazem em secreto, vergonha é até dizê-las. Pois todos os que são repreensíveis se descobrem pela luz, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta-te que dormes e levanta-te de entre os mortos e Cristo te alumiará. E assim vede, irmãos, de que modo algum sobre aviso, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, pois que os dias são maus. Portanto, não sejais imprudentes, mas entendei qual é a vontade de Deus. E não vos deis em excesso com vinho, de onde nasce a luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós mesmos em salmos, em hinos, em canções espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças a Deus e ao Pai, pois tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, submetidos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, ele mesmo que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Então, realmente é preciso que as pessoas entendam que para você viver a vida de acordo com a vontade de Deus, você precisa matar o seu eu, você precisa matar a sua vontade própria, você precisa matar as obras da carne, que aqui eles falam que nem é, vamos por assim, correto o cristão mencionar, porque são coisas que são vergonhosas diante dos olhos de Deus e que um cristão não deve nem sequer fazer menção delas, porque as obras da carne, elas são totalmente opostas às obras do Espírito. Então não existe comunhão nenhuma entre as trevas e a luz. Então o cristão precisa entender que ele precisa então deixar o homem velho para trás e se revestir da plena vontade de Deus na sua vida. A armadura de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de larga vida sobre a terra. E vós outros, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em disciplina e correção do Senhor. Servos, obedecei a vossos senhores temporais com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais estar sempre firmes contra as ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os governadores dessas trevas do mundo, contra os espíritos de malícia espalhados por esses ares. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e estar completos em tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos em verdade, vestidos da couraça da justiça, e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz, embraçando sobretudo o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o trocinho o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com todas as deprecações e rogos no Espírito, e vigiando para isso mesmo com todo o fervor e rogando por todos os santos. Então, realmente, o cristão ele precisa vestir, né, a armadura do cristão, que é o capacete da justiça, a espada do Espírito. Ele precisa estar cingido para que ele possa resistir no dia mau contra os dardos inflamados do maligno, né? Porque não é contra pessoas que nós lutamos contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, que querem roubar a nossa paz, que querem roubar a presença de Deus, e nós precisamos, então, para que nós possamos estar cingidos e revestidos da armadura de Deus, nós precisamos usar as armas espirituais. Aqui fala muito de honrar pai e mãe. Parece ser uma proteção também, né? A pessoa, quando ela honra o pai e a mãe, ela se encontra protegida no mundo espiritual contra todos os dardos inflamados, né? Então, é uma promessa, é um mandamento, né, de Deus com promessa, honrar pai e mãe. E nós precisamos, além disso, cumprir os mandamentos, porque quando a gente cumpre os mandamentos, nós não damos brecha para o inimigo agir. Porque o inimigo, ele só tem poder quando nós estamos fazendo coisas erradas. Quando nós estamos vivendo na verdade, cumprindo os mandamentos de Deus, nós estamos seguindo a vontade dele e o mal não pode, né? Não pode nos atacar. Então nós precisamos estar cingidos com a couraça da justiça,
com a verdade, com o evangelho da paz, para que nós possamos realmente sermos pessoas, embaixadores de Cristo e estarmos prontos para lutar no mundo espiritual, porque muitas pessoas falam, e realmente o mundo espiritual, ele pode ser real, ele é real, não é que ele pode ser, ele é, e ele é algo que nós como cristãos devemos entender e buscar o discernimento que Deus nos dá através do seu Espírito, para que nós possamos ser sábios para lutar no mundo espiritual e vencermos, né? Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse livro de Efésios. No próximo vídeo nós vamos falar sobre outro livro bíblico. Eu agradeço a todos pela atenção, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.